agradeço o convite para falarmos um pouco aqui da nossa obra, todo o corpo da Unesp, para quem está assistindo. A gente vai falar um pouco da obra da descida da serra, né? A gente chama descida da serra, mas que quando estiver em funcionamento ela vai ser ela vai ser ascendente, ela vai ser subindo, e aqui existe hoje vai ser descendente, vai continuar só descendo, né? É uma obra muito extensa, né? Uma obra muito complexa, com vários modelos de engenharia, várias modelagens de engenharia, e ela tem uma especificidade muito grande também, por estar contemplado 80% na Serra do Mar, no Parque Estadual, né? E, com isso, tem os seus porquês ambientais muito pesados, né? Como você falou, sou gerente da parte de engenharia e TI operacional daqui da Rodovia dos Tamoios. Meu nome é Alan Tinoco, sou graduado em Natal, trabalho no grupo há 17 anos, agora em novembro faz 17 anos que eu estou no grupo, né, no grupo da Queiroz Galvão. Eu estava na construtora, então eu era o gerente de engenharia dos contornos, começamos nos contornos, depois assumi uma gerência de administração contratual, né, e a parte tecnológica, riscos e compliance da obra da Serra, e recebi o convite para assumir aqui a engenharia da Tamoios. Então, englobando tanto a parte da própria obra, onde eu já estava inserido, como também as peculiaridades de uma rodovia, como obra, e fazer do modo mais didático possível, porque quando não é presencial fica ruim você ir e voltar, mas eu acho que vai dar para a gente dar uma explanação boa. Eu fiz questão também de algumas obras, fazer alguns insights mais pontuais em algumas obras com relação à especificidade maior. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver deixar de entender alguma situação, anota que no final a gente vai tentar tirar de todas as dúvidas aí que forem possíveis. Tá bom? Então, como eu disse, meu nome é Alan Tinoco. Aqui um pouco da situação onde nós estamos inseridos, né, na rodovia dos Tamoios. A concessão, ela engloba tanto a parte do Planalto, que está pronta, né, e a obra propriamente dita, da onde nós vamos falar, ela começa no quilômetro 60 e vai até o quilômetro 82. A concessão engloba também todo o Planalto, do quilômetro 11 em diante, até chegar lá na planície de Caraguatatuba, na região da Fazenda Serra Maia, englobando também os contornos norte e sul de São Sebastião e Caraguatatuba. Então, não temos como falar só das pontes sem falar da obra, porque a maior dificuldade de fazer as pontes, de fazer as obras, é a própria morfologia, a própria situação topográfica da Serra do Mar, né, e suas especificidades. Então, nós estamos aqui onde está essa parte em amarelo laranjado, é a obra que está sendo hoje construída pela construtora Queiroz Galvão. E aqui eu botei só esse slide, já foi pré-requisito, né, da parte da comunicação, que se assistisse o vídeo institucional da obra, né, uma maquete eletrônica que dá o entendimento de como vai ficar o instrumento após sua conclusão. Se porventura alguém é um vídeo mais alongado, então eu não coloquei na apresentação. Se alguém tiver curiosidade e não tiver assistido, ele está no nosso site também, no site da Tamoios, ele está lá para assistir. Eu também, como ele é institucional, ele engloba toda a obra, e eu me foquei como solicitado mais na parte de pontos, viadutos e etc. Então, aqui a gente tem a obra com as obras de arte propriamente ditas, né? Então, a gente tem a Ponte de Paraibuna e temos mais umas 10 obras de arte que a gente vai passar uma a uma. A gente vai começar o sentido do estaqueamento é de São José dos Campos para Caraguatatuba, ao contrário do sentido do fluxo quando a obra estiver operando. Então, a gente vai discorrer uma a uma e tecer maiores comentários em 3 obras que a gente vai ver na frente, que eu achei pertinente falar um pouco mais delas, devido a uma especificidade tanto construtiva quanto de
de geografia ou de dificuldade realmente propriamente dita que foi achada na execução. Então, a primeira obra que nós fizemos, obra de arte que nós fizemos foi no Planalto, é a ponte de Paraibuna, e na represa do Paraibuna ela já existia uma parte, né? Então, é uma obra isostática, uma obra, o próprio desenrolar da obra, o próprio plano operacional da obra, né? O cronograma, ele era muito voltado a essas regiões, porque senão o cronograma ele poderia se alongar bastante, né? Então, a gente tem os viadutos retorno, o viaduto 7, o viaduto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão prestar atenção que a gente vai descendo a serra e a gente vai começar nos viadutos 10, né, 9, 8, 7, e depois que a gente entra na serra, é que a gente entra nos viadutos 1, 2, 3. Isso foi devido ao projeto. O projeto da serra ele foi feito numa etapa, então foi feito os viadutos, depois do Planalto foi feito em seguida, então aí complementou. Então, no sentido do estaqueamento, ele começa no viaduto 1 ao 6, o 6 é o viaduto lá em Caraguá, e depois, pela numeração, eles voltam aqui para cima. Mas como a gente fez ela linear, então eu vou começar pelos viadutos aqui do Planalto, e pouco a pouco a gente vai descendo aí, atingindo as obras da Serra, propriamente da Serra. Então, vamos falar da ponte de Paraibuna. É uma obra de 245 metros, né? São 6 tabuleiros de mais ou menos 41 metros, tubulões, 32 estacas pré-moldadas, né? As fundações executadas teve que se abrir mão de apoio náutico, a gente vai olhar um pouco. Quando a gente chegou para construir a obra, a represa estava num nível muito baixo, então se planejou fazer a obra até de uma certa forma que não necessitaria de apoio náutico, de casca para fazer bloco, né? Mas em seguida, 2015, teve as chuvas foram volumosas e essa represa subiu 12 metros. Quando a gente fez os ensaios bariométricos, a gente viu que realmente teria que abrir mão de apoio náutico, né, para a gente construí-la. E o método é isostático, sobre vigas longarinas, né? Eu fiz questão de colocar só uma foto do projeto, para a gente ver, a integral chegava um pouco do dimensionamento das fundações, ou seja, das sondagens. A gente começa, né, a fazer uma ponte por baixo, sonda o solo, a capacidade do solo, depois a gente calcula de cima para baixo, né? Depois que a gente sabe o que é que está embaixo, o que é que tem e o suporte que tem, dimensiona-se, né, a fundação e de acordo com o que a gente precisa, tanto da carga móvel, peso específico e assim sucessivamente para qual esse objeto está dimensionado. Então, um pouco do projeto. A obra, essa ponte era existente no momento, né, a ponte Paraibuna. Aí vocês podem ver que a gente estava começando a chegar nas cabeceiras da ponte, né. Lá a jusante, a gente tem algumas vigas já em construção, fizemos um pátio de viga lá no aceiro, né, na faixa de domínio, e aqui nós estávamos chegando nas cabeceiras, né, para começarmos a executar a ponte. Aqui já dá para ver melhor a questão que eu falei do apoio náutico, né, os guindastes. Então, tivemos que fazer a escavação propriamente dita e depois usar o airlift, ou seja, sugar esse material que entra, né, pela pressão nas camisas metálicas. Então, a gente faz todo um airlift, coloca a armação e vai colocando o concreto com o advento do tubo-trem, né? Ou seja, o concreto vai adensando embaixo, vai pesando pelo seu peso específico e expulsando toda a parte que ainda resta, tanto de alguma impureza, de algum solo que conseguiu entrar, como também a água, né, vai subir. Então, aí um pouco, vocês podem notar que a represa estava bastante cheia, né? Os pilares ali, você não consegue mais ver os blocos. Então, a gente estava nessa fase aí. No lado esquerdo aqui ainda, no aceiro, né, a gente vê a execução do bloco com forma convencional e no eixo do rio a gente abriu mão também do bloco casca, ou seja, fazia casca e fazia o mesmo processo para poder concretá-lo.
Aqui a gente já estava com a mesoestrutura, né? Toda a mesoestrutura pronta, né? Aguardando aí a superestrutura. Vocês podem ver as camisas metálicas suspensas, né? Com aço para não ter a questão para manter a questão de durabilidade. E aqui vocês podem ver é o guindaste dando os apoios da onde a treliça ladeira iria percorrer, lançando as vigas longarinas de 40 metros de comprimento aí. Aqui a obra concluída, né? Apenas faltando a sinalização. E, como eu falei no começo, a gente vai ver um pouco do lançamento no viaduto 5, por isso que a gente tem um vídeo que dá para notar bem. Então, todas as obras que foram isostáticas, todas as obras que foram com vigas longarinas, essa especificidade do lançamento da parte de superestrutura, eu deixei para o viaduto 5, que tem um vídeo muito legal para a gente entender. Ela tem uma especificidade de lançamento devido ao uso do carrelone, a gente vai ver lá, não vou adiantar. Então, todas as obras que a gente falar um pouco aqui descendo, a gente não vai falar, vai faltar um pouco do lançamento das vigas e a construção do tabuleiro, que a gente vai ver lá. Tá bom? Então, a gente vai descendo e temos a obra, né, o viaduto 10, é uma passagem inferior, é uma obra mais simples, foi feita do modo em loco, foi uma galeria em loco, concretada em loco, né? Só teve aqui o projeto, a gente teve toda a vida o cuidado, né, de não interromper a via, né? Essa via aqui é um acesso muito utilizado para o porto, né, e para o litoral norte, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande de não interrompê-la, né? Por isso que tem tanta parecida, tanta nos nossos totes passando, toda a comunicação da rodovia para que esse tráfego não seja realmente interrompido. Então, esse viaduto, ele é uma passagem, um PI, uma passagem inferior, que ele é de quem vem do litoral e quer voltar para o litoral, né? Como eu disse, a pista nova vai ser apenas ascendente e a que existe hoje descendente. Então, esse é de quem vem do litoral e quer voltar para o litoral. Então, aqui um pouco da execução, ou seja, executamos um lado, cortamos o outro, lançamos o tráfego para o lado, e em seguida já um viaduto muito simples também, um viaduto de 40 metros, né, com vigas de 40 metros, com 2 tabuleiros. Esse viaduto que a gente lançou com guindaste de 160 toneladas, as vigas têm em torno de 82 toneladas. Então, ele é um viaduto também em vigas longarinas, né? Aqui um pouco do projeto que a gente vem colocando, só mais para mostrar uma perspectiva. E aqui a obra. Esse viaduto, a gente tem algumas comunidades por aqui que, como a obra vai ser só descendo, a existente vai ficar só descendo, eles vêm numa marginal e precisam pegar esse viaduto se quiser descer, né? Então, eles não têm acesso à rodovia direto, eles pegam uma marginal e pegam a rodovia que vai estar só descendo. Então, também é uma obra simples, uma obra sem complicação nenhuma, ainda sem o advento da dificuldade Alan, uma coisa rápida. O seu está falhando um pouco. O pessoal tá. O seu microfone que você está usando está falhando um pouco. Será que você não tem alguma coisa para melhorar? Alguma coisa do tipo? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Perfeito. Esse agora ficou melhor, Matheus? Eu acho que sim. Então vamos lá. Qualquer coisa você me avisa aí. Perfeito. Então, estávamos falando do viaduto 8,
O outro retorno, no sentido contrário, a gente estava falando que aquele lá da PI, da passagem inferior, é de quem vem do litoral e volta para o litoral, esse é de quem está vindo de São José dos Campos, quer voltar para São José dos Campos. É uma ferradura, um retorno convencional para essas rodovias, né, para esse tipo de rodovia que são duplicadas, e a gente lançou com guindastes de 200 toneladas, né? Ele foi com estacas cravadas bem alongadas, né? Tivemos que, no processo dele, em algum momento, a gente teve que abrir mão mais de umas estacas raiz para complementar a capacidade de carga do solo. Então, é esse viaduto aí. A gente já está com ele pronto. Também ainda está na área do Planalto, né? Não temos ainda grande dificuldade topográfica. Agora vamos entrar realmente nas obras de arte mais complicadas e com as especificidades maiores, né? Então, o viaduto 1, ele está numa localização que a gente até então não chegava, que não fosse de trilha, né? Não tínhamos caminho de serviço, não tínhamos nenhuma situação que fizéssemos chegar lá com equipamento. Então, esse viaduto, ele fica numa região totalmente inacessível pelo advento da chegada com as obras de túneis, né? Então, é um viaduto que ele hoje está sendo executado a fundação ainda, a gente vai ver um pouco, devido à dificuldade. Então, ele foi feito de estaca raiz, ele tem 3 vãos, devido à topografia, não conseguimos fazer vãos lineares, ou seja, de otimizar o mesmo dimensionamento de vigas. A superestrutura complexa de viga metálica, vocês vão ver um pouco na frente, é uma estrutura empurrada, né? É muito interessante, você constrói a superestrutura em meca, totalmente intertravada, e com a mesoestrutura já pronta, você empurra ele com a dos macacos hidráulicos, colocando numa situação de que você consiga combinar ou a montante ou a jusante, dependendo da situação que você tenha de chegada, você coloca já as prelages, que são, teoricamente, já prontas para suporte de translado por cima, faltando apenas você integrar a laje por cima, né? Então, você fica, ele é montado como se for, depois da mesoestrutura empurrada, você lança as prelages e já consegue as prelages já com dimensionamento de carga para o acesso ou a movimentação por cima. Então, aqui um pouco, como a gente vai ver na foto seguinte, a gente chegou, na verdade, no sentido ao contrário dele, a gente vai ver aqui, por isso que a gente está empurrando ele no sentido subindo, no sentido do fluxo, porque a gente ainda não fez o embarque, vocês vão entender bem um pouco na frente, qualquer dúvida, como eu falei, é só falar. Então, essa maquetezinha mostra bem. Aonde vocês estão vendo o T1 Caraguá, ele não está desembocado ainda, né? Ele está, a gente vai ver na foto, ele está com a face ainda fechada. Então, a gente está atacando ele por trás, a gente vazou o túnel 2, fez o V1A, que a gente vai ver um pouco na frente, teve um corte de terraplenagem e uma contenção para fazer, para que a gente montasse uma praça para conseguir levar essas vigas longarinas e essa mesoestrutura, soldar, porque são estruturas muito pesadas, muito alongadas, e assim lançar, né, empurrar esses viadutos, essa superestrutura com advento de macacos hidráulicos de grande capacidade. Então, como eu mostrei a vocês, a gente está montando essa praça aqui, onde essa praça que vai suportar toda a montagem dessa superestrutura metálica, e vamos empurrar ela nesse sentido. Aquele túnel que vocês viram atrás, ele está nessa região aqui, vai ser desembocado, ele está vindo aqui de cima de São Sebastião, é um túnel aí de 2,8 km mais ou menos, ele está vindo por aqui, e ele vai ser desembocado aqui, e a gente está começando hoje a fazer a infra, né, os tubulões, uma parte vai ser aqui, conseguimos mudar de última hora para a estaca raiz, para dar velocidade na implementação dessa fundação, e esse viaduto concomitante vai ser feito aqui a parte de superestrutura, enquanto a infraestrutura vem subindo aqui com a mesoestrutura, como vocês viram ali naquela maquete, né?
Então, esse corte aqui já está executado, vamos montar a mesoestrutura e empurrar ela daqui para cá, tá? Vamos entender melhor aqui nessa situação do viaduto A. O viaduto 1A, ele é um complemento do viaduto, foi derivado em viaduto 1 e 1A, porque tem esse pequeno corte aqui que a gente mostrou. Tá? Então, ele tem um viaduto, esse cortezinho e outro viaduto, a gente derivou ele de V1, V1A. Então, é a mesma situação, né, de superestrutura empurrada, uma situação também aqui já real, né? Então, já real. Então, vocês podem ver aqui um túnel, aqui o túnel 2, é um túnel que tem 700 metros, para conseguir montar essa tramóia aqui, né? Vocês podem ver umas escadas aqui que a gente abre mão de fazer, porque a gente precisa chegar lá embaixo para fazer os tubulões e a gente impacta o menos possível a natureza, o meio ambiente, né? Então, a gente constrói isso aqui de uma forma, chega com mais de uma complexidade de uma obra dessa monta, de uma forma até tupiniquim, né? A gente chega aqui para fazer concreto, muitas vezes ainda com tirolesa, né? Chegamos a fazer concreto com tirolesa, com bombeamento de recalques aqui absurdos, né? Para a gente subir com esses pilares, com essa mesoestrutura, com formas trepantes, para que eles a gente consiga montar a superestrutura. Então, vocês podem ver, esse túnel aqui, ele foi alargado para poder caber, a gente montar essa mesoestrutura, essa superestrutura, desculpe, aqui dentro, e a partir daqui de dentro a gente empurrá-la aqui com os macacos hidráulicos, né? Então, vocês podem ver um reforço aqui, ó, reforço na mesoestrutura aqui, para quê? Para aguentar essa tração desse empurramento, né? Então, esse pilar, ele não aguenta só o peso, né? Ele precisou ser travado para aguentar esse empurramento. Então, essa situação que vocês estão vendo aqui, a gente vai ver um pouco na frente, depois daquele corte que vai ser o V1, né? Então, hoje ele está dessa maneira, vocês podem ver, né? Então, depois fica uma situação normal, né? A gente que passa na via não vê uma ponta como outra, né? Então, aqui ela já está aqui, a gente já está acessando, já está em uso para a gente poder fazer o corte aqui, né? Para poder ir aqui para o V1, V1A, V1. Essa região aqui, você vê, era inacessível, né? Inacessível. Ela está entre dois túneis, aqui o túnel 2 e aqui o túnel 1. O túnel 1 está em escavação, então precisamos escavar aqui para montar toda essa praça de trabalho, toda essa situação para a realização desses viadutos. Vamos descer mais um pouco, vamos para o V2, né? É um viaduto também isostático, um viaduto em vigas, né? Com 4 tabuleiros, os encontros são formados por uma travessa normal, a superestrutura compõe 25 vigas, né? E um método isostático. Ele tem apenas uma especificidade, a gente vai mostrar um pouco aqui, esse é um pouco da planta, para a gente ver, um pouco das fundações, aqui, se vocês olharem, a gente vê, ele é um viaduto de encosta, né? Pela foto vai ver melhor, então ele é um viaduto totalmente de encosta. A gente sai do túnel 2, então a gente vinha lá, né, do V1 que está fazendo, do cortezinho, do V1A, entra no túnel 2 que tem 700 metros. Saímos aqui numa cortina atirantada muito grande, uma cortina que tem aqui, quem passa na serra chama atenção, e a gente entra aqui no V2, né, no viaduto 2. A questão de encosta dele é apenas, ele tem algumas, tudo em tubulão, ele tem algumas fundações que estão dentro do maciço, então ela suporta melhor a biela de compressão, né, do pilar, porque ela distribui melhor o abaulamento do esforço do maciço, né? Aqui ele fica mais suscetível ao esforço, então ele tem essas vigas de travamento. Aqui vocês podem ver que ele vem em tubulão e a própria complementação é o pilar, e com isso a gente vence essa encosta. Aqui é a via existente. Então, a gente sai aqui é um dos pontos que a obra nova, ela cruza, né, com a pista antiga, né. Vamos mais um pouco para frente, vamos chegar no viaduto 3. Né? O viaduto 3 é um viaduto misto, as cabeceiras dele é montado em vigas,
e o eixo em balanço sucessivo, né? Ele tem um vão central de 125 metros de balanço e dois de 62,50 de contrabalanço, né? A largura da via se torna constante aí em 12,60 e ele tem o advento do famoso cable crane, né? É um teleférico de carga, a gente vai falar um pouco mais sobre ele na frente. Então, a gente abriu mão, eu vou falar um pouco da situação, por que a utilização e a engenharia da concessionária e construtora Queiroz Galvão em fazê-lo, né? Em trazer essa tecnologia de fora, né? A primeira vez usada aqui na América Latina no tocante de obra civil, de obra de grande porte, de obra pesada, né? Ele também tem a questão a gente ganhou prêmios, né? A gente vai ver na frente com a questão de supressão, quando você alonga os disparos, você alonga a infraestrutura, você tem menos apoio, com isso você tem menos supressão vegetal, né? Então a gente vai ver um pouco mais na frente que esse cable ele ganhou prêmios em cima do V3 e do T3, eu vou falar um pouco na frente porque essa interação. Então, um pouco da planta baixa, né? Aqui, como eu falei, é uma seção mista, nas cabeceiras ele tem seção em viga, né? Aqui também, tanto de um lado quanto do outro. Aqui um pouco da seção da aduelo, né? E aqui a gente pode ver os disparos, né? Então aqui a gente tem um disparo do primeiro mastro, do primeiro apoio, né? E aqui o segundo. É uma diferença de cota muito grande, né? Quem chegou a ver ele na serra, você vê que isso aqui é um desnível, uma rampa até acentuada. Então você vê que ele tem um alongamento muito maior para vencer rampa, né? Para vencer rampa. Então, aqui todo ele tem 125 metros de balanço, que a gente chama, né? De vão central, e aqui ele tem 62,5 para cada lado de contrabalanço, né? Esse método de balanço sucessivo, ele é brasileiro, né? Data da década de 30, isso, se eu não me engano, uma obra do Paraná. E depois ele foi para uma obra na Alemanha, e ele é usado para você vencer grandes vãos, né? Ou muita dificuldade que você tenha de executar infraestrutura, né? Então, muitas vezes, vocês é fácil de ver isso em grandes cânions. Ele também é usado quando você vê em estaio, em ponte estaiada, é um balanço também, só que ele para avanços maiores, ele distribui um pouco das cargas na fretagem horizontal, isso aqui é tudo passado por bainhas e cabos para proteção, como também numa fretagem vertical, que são os estaios. Então, isso tudo passa as cargas para os cabos para o mastro, do mastro desce na fundação, né? Então, esse balanço aqui, Tupiniquim, é uma engenharia nossa, e hoje ainda muito utilizada quando você quer vencer grandes vãos, né? Questão de passar por cima de rodovias, né? Já existente, o curto hídrico, o que é que seja, né? Aí aqui a gente vai começar a falar um pouco por que a concepção desse cable crane, né? Esse cable crane, se vocês veem aqui, o V3, aqui a gente viu o V2, aqui está o T2, a gente sai, tem essas grandes impostas que eu falei, grandes tratamentos de tirante, a gente entra no V2. No V2 aí a gente tem uma parte aqui e aqui o V3. Então aqui, para vocês terem ideia, para a gente chegar aqui no T3, aqui onde eu estou com o mouse, e fazer a evolução do V3, existia no projeto básico uns caminhos civis que a gente chamava de C1, C2, C3, são 3 caminhos civis, não me lembro agora de memória, que ele fazia uma evolução, porque isso aqui é uma encosta, não dá para ver direito, mas é uma encosta absurda, né? Aqui é a pista existente. Então, a evolução do caminho de serviço, a gente tinha que segurar, grampear isso aqui tudo e voltar para cá, né? Não sei nem se execuivelmente, se para executar é execuível. Então, começou-se assim, a gente abrir mão do cable crane, fazer um estudo de um teleférico de carga, né? Aonde nos daria aqui uma morfologia
de estudada da serra, onde a gente teria 2 torres, um cabo de grande suporte, que a gente conseguisse levar equipamento, material e mão de obra para o outro lado, né? Então, esse aqui foi um dos primeiros estudos, né, de a gente mudar essa concepção aqui de caminho de serviço, impactando muito aqui na Serra, alongando demais o prazo, né, e não sabendo ainda se a gente iria interferir aqui na via. Então, a gente abriu mão desse famoso cable crane. Então, aqui um pouco do histórico dele, né, a gente ele tem 394 metros, falar um pouco mais na frente das capacidades dele, das especificidades, da especificação dele, né. Então, foi feita toda uma fundação, a gente vai chegar na torre 1, isso aqui foi feito ali no plano 69, uma trilha que bem pesada mesmo aqui, para a gente começar a fazer escavação, para começar a montá-lo, né? Para começar a montá-lo. Foi feito estaca raiz, atirantamento na fundação, né? Como aqui está dizendo, coragem tirantada, ou seja, para segurar toda essa tração desse cabo, né? Você imaginar, a gente tem aqui, são capacidade de carga linear aqui, no eixo aqui de 20 toneladas, né? Vou passar um pouco para frente. Então, está aqui ele, né? 394 metros, o cabo tem 65 milímetros, né? O diâmetro do cabo de movimentação, 30 milímetros, a capacidade de carga, 20 toneladas, velocidade de deslocamento, né, de translação de 4 metros por segundo, uma velocidade de içamento dos guinchos de 1,5 metros por segundo, com 2 toneladas, ou seja, quanto maior, quanto mais pesado, menor um pouco a velocidade, né? Capacidade na cabine, 10 pessoas, a altura da torre 1, 42 metros, e a altura da torre 2, 34 metros. Capacidade na cabine, 10 pessoas. Por que isso? No momento do estudo, se pensava em a mão de obra aí nessa cabine, né? Só que no decorrer dos estudos, com o advento da gente fazer uma trilha para chegar lá na própria fundação desse cable crane, a gente conseguiu fazer uma trilha sem impactar também tanto no meio ambiente, de levar os colaboradores e já chegar nas fundações do V3 e um pouco além, né? Chegamos no emboque do T3 para começar o tratamento, né? Todo o tratamento daquelas cortinas para começar o emboque. Mas não teríamos como, de jeito algum, tirar o material ou levar material para a execução tanto do viaduto quanto dos túneis. Outra especificidade muito grande foi a montagem, né, como a gente mostrou aqui, ó, a montagem da torre 1. Né? A gente teve que abrir mão de helicóptero, né? Várias e várias viagens de helicóptero, e pilotos mais experientes, uma dificuldade imensa, fizemos vários treinamentos, utilizando aqui um cartódromo que tem Caraguatatuba, carregando peça, a catenária do cabo, o cabo tinha 50, 60 metros, dava uma catenária muito grande, diminuímos para 30, uma equipe austríaca, montamos muita equipe brasileira nesse trâmite aqui. Então, essa montagem, a gente vai ver um pouco no vídeo, é uma coisa dá orgulho na engenharia, né? Então, você vê essa diferença de altura, nada mais é de vencimento de cota, né? Então, assim, tem fotos aí rodando, levou betoneira, levou escavadeira, levou, você puder imaginar aí, esse cable crane levou, mas a função dele maior era trazer, né, fabricar o V3, fazer ele de cima para baixo, né, ou seja, levar concreto, levar aço, toda essa situação dos disparos, né, e também trazer material do V3, né. Então, desculpa, o T3, se você imaginar o T3, ele está por aqui, né, ele está aqui, ele tem esse túnel 34, ele é o maior, vai ser o maior túnel rodoviário da América Latina, ele vai ter 5.555 metros. Então, se a gente fosse esperar fazer esse caminho de serviço, fazer esse viaduto para chegar aqui, a gente talvez não tivesse embocado ainda. Talvez não, tenho certeza. Então, esse cable crane, além dele dar todo o suporte na construção do V3, do V3 aqui, ele também nos deu a oportunidade de embocar o T3, por mais que seja em meia seção, porque a escavação, como aqui não tem praça nenhuma, a escavação teria que todo o material escavado sair pelo cable crane, né? Hoje não, hoje a gente tem o V3 pronto, né? Agora em setembro
outubro, felizmente, né, mas assim, infelizmente a gente vai aposentar o cable crane, né, vamos desmontá-lo, porque todo o material agora escavado sai normalmente aqui pela via, pelo V3 e vai embora, e a gente afunda e começa a escavar o T3 em seção plena, né. Quando eu falo seção parcializada, é 60-40, então você escava 60 de cambota, 40 de rebaixo, e assim sucessivamente, né. Então, tem o vídeo do cable crane, Matheus, você tem ele aí? Tenho sim. A gente vai colocar agora para transmitir. Obrigado. Pronto, o vídeo acabou de ser passado. Beleza. Estou dando continuidade aqui, vocês viram aí, né? Essa maravilha aí da engenharia. Então, vocês terem ideia aqui, ó, olha a cortina, né? Que a gente precisou fazer para criar emboque, criar praça para fazer o cable crane. Você imagina o caminho de serviço, eles vinham por aqui, ó, para chegar aqui. Uma coisa, né, onde a gente abriu mão aqui. A gente depois fez passarelas aqui, ó, pra vocês terem ideia, passarela para passagem do pessoal, né? Então o cable crane ele ficou com a cabine reservada para qualquer evento, um acidente ou qualquer incidente, a gente precisasse resgatar mais fácil alguma coisa, essa cabine ficava aqui nessa região, ele pegava a cabine e ia embora, né? Então aqui vocês podem ver o V3 em todo o seu desenvolvimento, né? Aqui vocês lembram que eu falei, aqui tem o V12, o T2, então aqui o V3 em todo o seu desenvolvimento, e aqui o emboque do T3, né? Então, aqui foi a montagem, aqui é a torre 2, aqui é a torre onde eu falei, a montagem do helicóptero foi nessa torre aqui. Descendo mais um pouco, a gente vai para o viaduto 4. Essa obra, né, ela é 79, 80% túnel. Então, você tem aí 12 quilômetros e 700 de túnel, né? Então, os viadutos, ele fica, quando acaba um túnel, começa outro. Então, ele liga um túnel ao outro, né? Então, esse V4 nada mais é que você está saindo do túnel 4, depois que você avançou durante 5.500 metros dentro da caverna, e você sai de novo e volta para esse V4, né? É isostático, também normal, 5 apoios, então vocês podem ver aqui ele no sentido contrário do fluxo, né? Você aqui tá, a gente embocou lá no T3, vocês viram, né? Avançamos aqui, vou mostrar depois numa figura, a evolução, saímos aqui no T4, né? E aqui está o V4, tá? É um viaduto normal, mas com infraestrutura tubulão, né? Tudo só com todo o advento da Serra do Mar, né?
Então, só para vocês terem ideia, esse túnel é essa ferradura aqui, né? Então, por que a gente não faz uma reta? E a gente tem uma diferença de cota de 600 metros para você vencer em 5 quilômetros, né? E a gente tem normas para seguir, como inclinação de 5,86%, né? Raio de curvatura, porque isso aqui é para caminhões de grande porte. Vale salientar que aqui embaixo existe um porto, existe um projeto de ampliação do Porto São Sebastião, onde a gente tem um porto aqui de um calado natural de 32 metros, né, em rocha, ou seja, sem assoreamento praticamente, e existe um projeto bem aguçado para cá. E esse túnel ele tem toda essa evolução aqui para ele vencer cota atendendo às normas, né? Então, por isso que ele avança 5.555 metros e você sai aqui do quilômetro 72, né? Chega aqui no quilômetro 78, mais ou menos isso. O V5, ele é também um viaduto isostático, como eu falei lá no comecinho, eu deixei a questão da superestrutura para mostrar aqui, na montagem, porque ele teve uma especificidade bem interessante, né? Ele corta, né, a pista existente em duas situações, né? Aqui a pista existente faz aqui essa ferradura, e ele corta em duas situações. Um pouco do projeto, né? O primeiro cruzamento que a gente chama é o primeiro cruzamento da via, o segundo cruzamento da via. Aqui ele toda com a sua mesoestrutura pronta, né? Vocês podem ver, eu vou falar um pouco mais no V6, mas adiantando um pouco, vocês vão ver um vídeo muito interessante sobre esse viaduto. Ele tem uma inclinação, né? E ele é lançado com a treliça lançadeira, eu vou falar um pouco mais na frente. Então, você precisa fazer um grade de lançamento, por isso que aparecem essas a gente chama de meso auxiliar. E quando você faz o lançamento desse grade, muitas vezes a treliça tem 100 metros, ela tem uma rigidez muito grande. Então, quando você vai fazer na coroa, né, do viaduto, a coroa do frade que a gente chama, chega no ponto de interseção da inclinação, a treliça com 100 metros, você imagina, ou ela sobe muito ou ela desce muito, né? Ou macaqueia muito embaixo. Então, vira uma operação mais arriscada. Então, a gente faz uma mesoestrutura auxiliar para diminuir essa situação de macaqueamento e que essa treliça ela ande de uma forma mais controlada, né? Mas a gente fala um pouco mais, vocês vão ver no vídeo, o lançamento da viga com a treliça lançadeira, Aspen, né, 140 por 45. Então, Matheus, aí tem um vídeo bacana sobre a questão desse viaduto 5. Você pode... Sim, já vamos colocar agora.
Pronto, o vídeo já passou. Beleza, então, vamos lá, né? Como vocês viram no vídeo, né? Nós executamos as vigas, né, dos viadutos 6, 5 e 4, no pátio de viga aqui embaixo, na Fazenda Serra Mar, no canteiro de obra. A obra toda começou pelo V6, a gente vai ver um pouco dele, né? Então, você vê como o planejamento, né, o cronograma da obra é importante. A gente precisava escavar o T3, né? O túnel, desculpa, o T5 tem 3.800 metros, né? Não é um túnel pequeno. E com isso, as vigas, vocês podem ver, estão aqui, ó, já estão fabricadas, né? E com isso, pegavam um ponto de pesca aqui com 2 guindastes enormes, como vocês puderam ver, botava no carrilone aqui, levava por mais de 4 quilômetros, né? Você chegava aqui nessa fazenda Serra Mar, um charco. Então, normalmente, nessas regiões de brejo, nós temos uma deposição de material, né, de colume, material mole, né, material orgânico. Então, nós começamos no V6, aqui dentro, lá já, aqui vocês podem ver, né, aqui seria o emboque, né, depois vocês vão ver que está tudo pronto, aqui começou só os viadutos cravando os estacas que chegaram a mais de 50 metros, né, 60 metros de comprimento, estacas pré-moldadas. Aqui o comecinho do pátio de viga, né, então você fazia as vigas, a gente chama de pátio em I, são 3 vigas, um pote, onde normalmente, né, dentro do planejamento, uma está sendo concretada, a outra está sendo ripada, ou seja, tirada do berço, e a outra está sendo formada, ou seja, com ácido, botando forma, para que você tenha a eficiência do processo como um todo e consiga otimizar e fazer mais vigas possível por semana. Então, aqui estava começando, então as vigas são feitas do berço, né, são 3 berços, e aqui você ripa essa viga. Aqui vocês podem ver um pouco aqui tem duas estruturas que essas vigas elas foram pretendidas, né, para diminuir um pouco da armadura alongada, né, 40 metros, para diminuir um pouco da alma e a armação, a gente dá uma pretensão. Essa foi pretendida, outras são pós-tendida, né. Aqui a gente já vendo a mesoestrutura, aqui o emboque, como eu falei, e aqui as vigas, aqui é o ponto de pesca, né. Vocês viram no vídeo lá que o Carrelone leva a viga até um ponto de pesca meio que em nível, e a gente fez com a treliça, pegando a viga, o Carrelone deixa a viga numa situação, você ripa essa viga e a treliça pega. Aqui vocês podem olhar essas estruturas aqui, são estruturas auxiliares para ela sair aqui da margem da média estrutura aqui, no ponto de pesca, e pega a viga aqui, né? Você tira a viga do berço, aqui vocês podem ver que a viga já está no eixo da treliça. Como vocês viram lá, a translação da treliça se dá em 2 partes. Ela anda em 2 apoios, trava, né? Aí anda para frente, trava, aí os guinchos andam, né? Aí chega, aí ela trava de novo, anda a treliça, depois os guinchos vão e andam, né? Então ela sempre em 2 apoios, para servir como treliça realmente, né? E a partir daqui, normalmente ela lança as suas primeiras vigas no vão onde ela já está apoiada e sucessivamente lançando as vigas. Aqui vocês podem ver, são 5 vigas, 5 almofadas com solos aqui, e lançam as vigas na sua mesoestrutura, né? E o viaduto, né, o viaduto pronto, no sentido aqui do fluxo, né, subindo, aqui o túnel 5, aqui toda a parte, né, de infraestrutura de um canteiro de obra, para a execução de uma obra desse porte, não só esse canteiro, tem canteiros avançados aí em toda a subida da serra, onde tinha obra de grande túnel, né, em boque, tem os viadutos, canteiros avançados, aqui é mais um canteiro gerencial e uma parte de fabricação de viga, né? Então a gente tem a parte industrial aqui, tem uma parte industrial lá no 65, onde começa tudo, quando vocês viram lá aquele viaduto 7, né? Então, pessoal, era mais ou menos isso que a gente tinha para mostrar aqui sobre a execução dessas obras de arte, viadutos aqui da Serra, da obra da Tamoios,
construtora Queiroz Galvão, que está executando essa obra. Tá ok? Opa! A gente tem algumas perguntas agora que fizeram aqui no chat para a gente. Primeiramente, só queria agradecer e falar que a apresentação foi incrível e de tão incrível surgiu até umas dúvidas, porque realmente é um tema extremamente pertinente e próximo da nossa realidade. Só peço uma coisa, Alan, você pode parar a sua apresentação? Agora. E nesse momento você pode usar o fone de ouvido também, justamente senão já está dando retorno, aí o pessoal pode... Pronto. Perfeito. Vai em apresentação? Tá, você seleciona ali embaixo no Meet, tem o parar a apresentação ali. Ou até nesse pedaço grande aí, ó. É só você clicar em... Vai no Meet, parar a apresentação. Perfeito. Só deixa a Dara ajeitar certinho aqui e a gente já faz perguntas. As perguntas foram feitas em ordem de apresentação, então eu vou falando e aí você no decorrer, responde da melhor forma possível. A primeira pergunta é: por que foram escolhidas vigas metálicas para o viaduto 1? Como eu falei, pelo método de execução, né? Uhum. A viga metálica, ela aguenta que você translade ela, né, com a estrutura pronta, você monta uma grelha lá você aguenta que ela vença esse vão, né, esse vão de 30, 35 metros, sem que ela tenha nenhuma ruptura, nenhuma questão, porque ela fica muito apoiada apenas no processo de empurramento. O macaco hidráulico, ele tem um guincho que vai na frente, né? E o macaco empurra a traseira dela e vai levantando, recalcando para que ela chegue na cota lá na frente. Uma viga de concreto, você não tem condições de fazer isso, porque ela é uma viga, vamos chamar assim, a flexibilidade dela, ela rompe, né? Uhum. Ela não trabalha simplesmente apoiada, né? Ali você tem que, ela anda bom pedaço, aquele tabuleiro, apenas apoiada na parte de trás, até ela chegar na mesma estrutura da frente. Então, essa rigidez da metálica nos dá essa possibilidade de fazer esse tipo de obra empurrada. Entendi. A segunda pergunta é: o cable crane foi utilizado especialmente no viaduto 3? E eu vou fazer duas perguntas envolvendo esse assunto, e a outra pergunta é se essa tecnologia é uma tecnologia brasileira. Não, ele não foi utilizado apenas para o V3, ele foi utilizado para o V3 e para o T3, né, como eu mostrei lá. Ele trazia na escavação do T3, se a gente, como eu disse, no cronograma, o T3-4 ele tem 5.555 metros, então o túnel, eu não me aprofundei em túnel, porque o foco é Exatamente. mas o túnel ele tem um ciclo a seguir que não adianta você colocar muita gente ou muito equipamento, você tem que vencer o ciclo. Esse ciclo, quem manda é a geologia. Então, se a gente fosse esperar, como eu mostrei, fazer o caminho serviço, para fazer o V3, né, para chegar no emboque, hoje a gente talvez não tivesse no emboque, hoje a gente tem mais de 400 metros cavados, né? Uhum. Então, assim, ele foi amplamente utilizado no V3 e no T3. E não é brasileira, ela é austríaca. Austríaco. Esse nosso, ele foi comprado, os engenheiros nossos foram na Áustria, foi montado. Essa parte das torres, dessa parte de torre, a gente fez aqui, né?
numa empresa aqui em São Paulo, mas toda a parte de tecnologia, inteligência, montagem dos cabos, ferramentas para montagem, foi toda importada da Áustria. Perfeito. Você comentou sobre geologia, então temos uma pergunta sobre geologia. O solo, principalmente ali da Serra, tem suas características geomorfológicas, geológicas e tudo mais. Qual foi o maior desafio, tanto da tipologia do solo em si, tanto na escavação, quanto na parte de colocar uma estrutura de alto peso como um viaduto? Se você pudesse comentar um pouco sobre... Matheus, o solo, ele devido aos túneis serem muito, vamos chamar assim, muito alongados, muito grandes, e percorrer umas regiões que a gente não chega, vamos dizer, né? Então, as sondagens, elas são precárias. A gente não tem uma campanha de sondagem que nos diga em tantos metros o que é que a gente vai ver pela frente, né? Uhum. Então, a gente tem sondagens, muitas vezes elétricas, né, aquelas campanhas de sondagem que você faz por radiação, mas a água por si só interfere, então você não consegue ter uma situação. Nos inbox você consegue, numa obra de arte, não. Porque numa obra de arte, você, onde vai fazer o bloco, você tem uma condição de fazer a sondagem. Então, você tem uma característica, se você quiser, por bloco, né? Então, dependendo da situação, você tem uma capacidade. A gente teve situações que a gente conseguiu trocar de tubulão para estaca raiz. Por quê? Porque quando a gente chegou lá, a gente viu que o solo era melhor do que a gente imaginava. Ao passo que a gente teve situações que a gente ia fazer fundação direta e teve que mudar para indireta, porque quando chegou lá tinha solo mole. Então, essa situação do solo, ela é muito pontual, né? Uma sondagem de 2 metros, ela pode fazer diferença, ela pode pegar um veio de qualquer tipo de solo, de uma fragilidade, vamos chamar assim, de uma junta de 2 tipos que você pode fragilizar. No ciclo do túnel, né, ele é muito mais característico, ele é quem manda, né? Ou seja, o ciclo do túnel, fala só bem rápido, você fura, né? Bota os explosivos, detona, retira esse material detonado e aparece uma nova frente para você. Muitas vezes, esse avanço que você estava, ele muda. Por quê? Porque apareceu uma falha. Às vezes, não é só a rocha que é mais mole, não. Às vezes, é uma falha, é uma inclinação desfavorável dessa foliação do solo, dessa rocha. E isso são os geólogos, né, com aquele martelinho dele que a gente não acredita, não, mas eles são danados, eles acertam a maioria das vezes. Deixa mais uma pergunta aqui. A gente sabe que a Tamoios é um fluxo muito grande, né? Principalmente o melhor caminho para ir para Ubatuba, Caraguá, litoral norte, né? Então tem um seu trânsito já desde sempre muito grande. Isso atrapalhou em algum momento a execução da obra? Ou vocês conseguiram lidar? Agora uma questão um pouquinho mais de logística também nessa questão da construção e do fluxo já pré-existente. Matheus, pelos caminhos, no começo, você monta caminhos, frentes de serviço, frentes bem pulverizadas, né? Cada ataque de uma obra é uma frente de serviço, ela vai se juntando e você vai usando o eixo. Isso é característico. A gente sempre fez uma sinergia muito grande entre a concessionária, porque a concessionária, o que acontece? A concessionária, ela vive do fluxo de veículos, né? E a obra, ela vive da execução do seu serviço. Então, assim, eu nem posso travar a obra, porque senão eu atrapalho o cronograma, eu atrapalho o custo, eu atrapalho uma série de situações, mas também não posso penalizar a concessionária de um usuário. Eu toda vez que vou na Tamoios, demoro 5, 6 horas. Então, essa engenharia sempre foi muito afinada para que a gente atrapalhe menos possível ambas as partes. Então, a gente tem pare e siga, influxos, né, em grandes movimentos, em feriados, na temporada. A gente não executa serviços na serra, na sexta, na segunda. A obra fala direto com o CCO da concessionária. Então, existe realmente uma comunicação muito grande para que nenhuma das partes sejam penalizadas. Então, assim, eu posso dizer a você que é mínimo esse atrapalho de ambas as partes. A gente teve alguns eventos de deslizamento de serra, que é uma questão imponderável, né? Aí você fecha mesmo, e aqui na Tamoios a gente tem também um sistema muito, até patenteado aí pela própria Defesa Civil, Ministério Público, que é a questão pluviométrica, né? Quando atinge uma certa pluviometria em 72 horas, a gente fecha
para garantir a vida, né? Para garantir a questão deixa de ser financeira e passa a ser uma questão de segurança dos usuários, né? Sim. Eu já tive 2 vezes aí na Tamoios e realmente esse mecanismo todo é muito bem afinado e fica aqui meu mais sincero admiração como estudante de engenharia. Mais uma pergunta. Qual foi o cuidado em relação à durabilidade e à vida útil das pontes e viadutos? Principalmente as que já ficam mais perto da região litorânea. A gente sabe que a maresia pode causar uma ferrugem e tudo mais. Qual foi essa dinâmica de durabilidade e de materiais? Se vocês usaram algum novo material por causa dessa região, dessa área? Devido à classe da rodovia, né, Matheus, a gente tem já dos projetistas todo um dimensionamento, né, dessa característica, dessa agressividade, vamos chamar assim, da natureza ao concreto, né? Então, essa questão, a gente, em certos momentos, as obras de arte, um dos aspectos bem mais banais, mas é que é os mais considerados, é obedecer o recobrimento, né? Obedecer esse recobrimento dessa armadura, né? Garantir o dimensionamento do FCK, FCJ do concreto, que ele aqui também dá durabilidade, né? Então, a gente tem concretos de 40 MPa, que aonde lá em cima, muitas vezes, foi 35. Então, toda essa questão do concreto, vamos chamar assim, da tecnologia do concreto, ele atende os dimensionamentos dos projetistas para o grau de rodovia que nós estamos construindo e o local onde ela está inserida, entendeu, Matheus? Dependendo do contato, um exemplo, a gente tem uma agressividade maior na questão das regiões salobras, da região de brejo. Então, você tem uma questão, vocês podem olhar a camisa metálica, né? E por si só, ela aumenta a durabilidade daquela infraestrutura, né? Então, foi feito toda essa tecnologia do concreto, essa durabilidade. O aço é um aço especial, não é um aço normal, para garantir essa respeito a essa durabilidade. Como eu disse, nos túneis tem uma peculiaridade maior, porque os túneis, ele é uma canaleta de cabeça para baixo, ele é uma drenagem, você vai escavando ele, tem certos momentos que você passa por um trecho que cai água, parece que você está numa chuva torrencial, daqui a pouco essa água para, que ela começa a correr, você desafoga, você imagine 400, 500 metros de cobertura em cima de um túnel, uma pressão axial imensa, ainda tem uma poropressão, aquele talude, muitas vezes você tem uma lagoa lá em cima que você nem sabe, aquela água pesando ali, pegando, quando você detona, você cria fissuras no maciço, e aquilo tudo faz com que essa pressão venha com água para dentro do túnel. Então, assim, aí você tem essa questão da carbonatação, então a gente estuda também questão de sílica, questão de compostos que você coloca no concreto para dar uma durabilidade maior. Entendi. A última pergunta agora você falou do equipamento veio de fora do Brasil e tudo mais. Na obra da Tamoios, né, teve engenheiros de outros países que ajudando efetivamente e ativamente no serviço? Na montagem do cable crane, né, e na operação assistida, ou seja, nos primeiros momentos, tiveram sim austríacos aqui. A gente tem uma peculiaridade na obra da Tamoios, que a gente tem um ítalo brasileiro, um italiano que já trabalha muito tempo no Brasil, chamado Luigi. Ele é um engenheiro especialista, engenheiro de mineração, né? Especialista em escavação do túnel, conhecido. Você perguntar quem é Luigi, todo mundo conhece. Além de ser uma figura folclórica, que eu gosto muito. Então, ele é italiano e é uma pessoa que trabalha muito tempo no Brasil, especialista em escavação de túnel. Muito obrigado pela sua disponibilidade, tanto a sua quanto a das pessoas da Tamoios aí, da concessionária Tamoios, que esteve aqui com a gente. Realmente foi bem esclarecedor e acho que o pessoal gostou demais de ter visto e ter acompanhado isso aqui. Eu agradeço também, Matheus. A gente fica sempre à disposição.
A gente sabe o quanto é difícil você realmente ter acesso a umas obras, ainda mais no dia de hoje, uma obra dessa monta, né, desse vulto. Uhum. Se você tem aí o contato do nosso pessoal de comunicação, se tiver alguma dúvida que surja depois, pode mandar. Claro. Todos os vídeos, né, estão no nosso site, a maquete eletrônica, o cable play inteiro, né, que a gente botou ele reduzido. Ele é um vídeo onde mostra bem essa questão do helicóptero, essa questão da montagem acelerada, né. Tem outros vídeos, né. Então, assim, estamos à disposição, agradeço mais uma vez. Tentei fazer da melhor maneira possível para que fosse uma maneira mais didática e tentasse passar um conhecimento aí para vocês. Tentei fazer o meu melhor. Não, e foi realmente muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam até esse momento. Lembrando que o link para o certificado, né, do CAEC e do concurso de pontos está aqui embaixo. Você pode ser preenchido até 30 minutos após o término dessa live, dando o seu feedback, falando o que você achou dessa palestra, desse primeiro dia de curso de pontes. Lembrando claramente que amanhã a gente tem mais 2 palestras incríveis. Nosso QR Code ainda está aqui no lado para fazer a doação para o FEG Solidário, para a gente tentar ajudar as famílias em necessidade e em vulnerabilidade de Guaratinguetá. Também quero agradecer ao nosso apoiador, a Caixa Construções, além de tudo, a FENEC, o I, o CAEC do Instituto Federal de Santa Catarina, o CAEC da UniFG, o CAEC da Universidade Federal do Mato Grosso, o CAEC da Universidade Federal de Santa Catarina Estância e da Unisal também. Muito obrigado a todos que colaboraram a isso. Foi um dia, eu acho, com muito proveito. Batemos aqui 300 reproduções. Foi o primeiro dia incrível. Esperamos vocês amanhã. Então,